Neste segundo vídeo da série Educação e Conteudismo, abordamos uma questão inicial. Qual a relação entre educação e discurso neoliberal? Cumpre notar algumas questões históricas. O Brasil, a partir do governo José Sarney, em 1985, e notadamente a partir da nossa atual Constituição de 88, passou a ser uma república neoliberal. Uma república que constitucionalmente passou a dar direitos, voz a quem não tinha direitos anteriormente. Mulheres passaram a ser protegidas de violência doméstica, o racismo passou a ser crime, idosos, crianças e adolescentes passaram a ter estatutos próprios para terem seus direitos protegidos, analfabetos passaram a votar, enfim, a nossa Constituição Cidadã, esse é o seu apelido, passou a colocar, ao menos no papel, direitos a quem? Aos brasileiros que não tinham direitos anteriormente. Além desses direitos fornecidos a todos os cidadãos brasileiros, ao menos idealmente, a nossa Constituição deu margem, aliás, os governos brasileiros se organizaram de um modo neoliberal e podemos dizer que de Sarney até Temer, a maioria dos governantes, dos presidentes brasileiros, teve e tem um caráter neoliberal, um caráter inclinado às privatizações. Mas qual é a relação entre privatização e neoliberalismo? Para uma linha política neoliberal, o Estado deve ser cada vez menor. O Estado deve fornecer saúde, educação e segurança. E até mesmo ao longo do tempo deixar de fornecer saúde e educação para que a iniciativa privada tome conta desses serviços. O Estado deve também fornecer infraestrutura, ou seja, ele fornece infraestrutura para que o empresariado, para que a iniciativa privada gere empregos. O Estado não gera empregos, o Estado não é uma máquina gigantesca de gerar empregos, não é um cabide de empregos. O Estado fornece apenas as condições infraestruturais para que esses empregos sejam gerados. Bem, esse discurso neoliberal de um Estado pequeno, de uma iniciativa privada mais sólida, mais forte, mais presente, resolvendo as questões mais importantes do país, invadiu a educação. E desde então, desde os anos 90 até os anos 2010, até a década de 2010, isso não vai mudar tão cedo, o discurso educacional passa por palavras como metas. Metas devem ser atingidas. Índices devem ser cumpridos. Um exemplo disso, uma grande bobagem, é a ideia de que o professor deve cumprir no mínimo 75% dos conteúdos planejados no início do ano. É uma bobagem entender que o professor, para ser um bom professor, deve cumprir, deve lecionar, deve ministrar no mínimo 3/4 dos conteúdos dos seus livros didáticos e apostilas. Essa educação, então, de metas a serem cumpridas, que se não forem cumpridas geram alguma punição, geram algum constrangimento ao professor, à escola, enfim, esse discurso educacional de metas, de apostilas, conteúdos, livros didáticos serem cumpridos em um mínimo, em uma porcentagem mínima, é um discurso plenamente neoliberal e que considera o aluno como apenas um sujeito cognitivo. O aluno não é um sujeito cognitivo. O que seria um sujeito cognitivo? É aquele sujeito ideal que nós lemos em pedagogia, que nós discutimos muitas vezes dentro da esfera escolar. O sujeito cognitivo, o aluno cognitivo, é o aluno encarado apenas no seu processo de ensino-aprendizagem estrito, ali dentro da sala de aula. É o aluno que passa por diversas fases de desenvolvimento sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, como diria Piaget. É o aluno que precisa de estímulos adequados a cada fase etária de desenvolvimento. É apenas isso. Mas o aluno não é apenas esse sujeito cognitivo, ele é um sujeito psicológico, ou seja, além da esfera cognitiva, existe a esfera passional, dos afetos. Quais afetos esse aluno traz de casa? Como é constituída
ou desconstituída a sua família? Como é a comunidade em que vive? Quais os problemas que essa comunidade expõe a esse aluno? Quais as condições físicas, orgânicas desse aluno? Ele tem problemas neurológicos? Tudo isso influencia na aprendizagem do aluno, que não é apenas um sujeito cognitivo, mas um sujeito psicológico complexo. Então chegamos à relação do conteudismo e da educação bancária. Educação bancária é um conceito de Paulo Freire muito visitado, em que o professor considera o aluno um banco e o professor toma como principal tarefa e meta educacional o depósito de conhecimentos nesse aluno. O professor deposita de dois modos, de modo vertical e de modo horizontal. Ou seja, depositar de modo horizontal significa depositar o maior número de disciplinas possíveis nesse aluno. Isso, numa educação bancária, numa educação tradicional, é educar melhor. Educar melhor significa ensinar o maior número de disciplinas possíveis. Além disso, o depósito é também vertical. Essas disciplinas, além de serem ensinadas em grande número e variedade, são ensinadas em grande profundidade. E por vezes, temos conteúdos ministrados na educação fundamental e no ensino médio que nem mesmo em universidades serão visitados novamente. Por fim, mais importante do que metas, mais importante do que depósitos, do que essa educação bancária, fica a pergunta: educar é o quê? Educar é um exercício que tem qual objetivo? Educar significa preparar a criança para a vida adulta. Educação é a ponte da infância e adolescência para a idade adulta. E o adulto que nós precisamos no mundo atual, no Brasil, é um adulto cidadão. É um adulto consciente de seus direitos e de seus deveres. E estamos perdendo tempo com essas bobagens de metas, de índices, de conteúdos cumpridos em 75%. Enquanto não perdermos essa referência, enquanto não discutirmos a sério esse discurso neoliberal que invadiu a escola, não educaremos seriamente nossas crianças.